E aí, pessoal, vamos lá, mais um vídeo. Pessoal, a discussão hoje vai ser se todos os investimentos, ou pelo menos os investimentos que valem a pena, superam a inflação. Então, tem debate disso na internet, muita gente falando, mostrando gráficos, mostrando cálculos, somas, evoluções, né? Então, tem muito disso daí, pessoal. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que é o quê? Falar uma coisa que pouca gente fala, que são as particularidades de cada classe de ativo, né? E como elas se comportam perante a inflação. Então eu acredito que esse tipo de visão ela vai agregar muito mais do que uma simples progressão aritmética que tem inúmeras variáveis ali que não são faladas, né? E isso pode afetar com certeza o entendimento dessa evolução, né, dos dividendos, patrimônio, renda ao longo dos anos aí comparada à inflação. Certo? Vamos lá. Pessoal, vou começar por ativos no exterior, tá? Os demais ativos, os ativos que não forem, vamos resumir aqui, os ativos que não forem falados aqui é porque não valem a pena. Então, por exemplo, eu não vou falar aqui de poupança. Já é sabido de todos que a poupança não supera a inflação. Pessoal, a base da conversão, a gente já sabe, é o dólar. Falando exterior, estou pensando ações norte-americanas. Não estou falando aqui de ativos na Europa, não estou falando de ativos na China, estamos falando de ativos nos Estados Unidos. Tá? Então, rates, estoques, né? Ações nos Estados Unidos. Os outros ativos vai depender da economia do país, vai depender se está lastreado no dólar ou no euro, né? Então vai depender de outros fatores. O que interessa para a gente aqui é a Bolsa norte-americana. Tá? Então a base da conversão é o dólar, como já sabemos, né? E a grande vantagem do dólar é que ele está isolado da inflação brasileira. Temos que levar em conta algumas observações. Primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é que ele é influenciado pela própria inflação norte-americana, pela inflação dos Estados Unidos. Então, a inflação brasileira em si, ela não tem importância quando você olha isoladamente o ativo no exterior, o ativo dentro dos Estados Unidos. Ok? A superação da inflação americana vai depender do ativo investido. Então, quando a gente está investindo no exterior, pessoal, a gente tem que levar em conta esses fatores aí. E imaginar o seguinte, tá? Que a gente está num universo, tá, isolado no Brasil, e dentro desse universo você vai ter as suas variáveis que vão influenciar aquele sistema. Tá? No caso, o nosso investimento no exterior. Então, quando a gente está isolado da inflação brasileira, mas estamos submetidos à inflação americana. E aí, para a gente imaginar que o nosso investimento vai superar essa inflação americana, obviamente, vai depender do tipo do ativo investido. Se a rentabilidade dele, ou se a valorização, for superior à inflação americana. Se for superior, você está ganhando dinheiro. Se for inferior, infelizmente, apesar de estar nos Estados Unidos, você, veja bem, tende a perder dinheiro. Por que tende a perder dinheiro? Porque se a gente imaginar que o dólar vai se manter estável, aí, obviamente, você vai perder dinheiro para a inflação americana e vai ter uma desvalorização. Porém, se o dólar subir, praticamente essa desvalorização perante a inflação americana não vai fazer muita diferença, já que a valorização no dólar tende a ser uma valorização bem expressiva. Né? Então, tendo em vista que hoje o dólar está a 5,30, 5,30, 5,40, não lembro da última cotação, mas na data de hoje está em torno disso. Né? Então, você tem uma comparação frente ao real muito maior. Então, o dólar ele acaba sendo um multiplicador aí dos seus ganhos ou dos seus prejuízos, né? Lá na Bolsa Americana. Então, se o dólar começar
a desvalorizar demais, você vai tender a ter um multiplicador aí que vai te trazer prejuízo. Se o dólar tender a aumentar, você vai ter um multiplicador que vai te trazer um lucro. Então o raciocínio é simples assim, né? E você tem sempre que pensar nisso quando você estiver tratando de ativos no exterior. Então, essa visão de comparação para saber se você ganhou dinheiro ou perdeu vai depender de quanto estiver o dólar na época que você estiver comparando. Pessoal, polêmico, tá? Já tenho vídeos aí no canal onde eu, vamos dizer assim, eu destilo meu veneno com relação a isso, mas eu não sou um crente que o dólar somente vai subir daqui para frente. Não. E eu simplesmente acho que não tenho essa resposta. Eu não tenho. Não sei se o dólar vai subir, não sei se o dólar vai cair. Tudo depende da economia. E a economia é de dois países, Brasil e Estados Unidos. Então, pessoal, falar que vai subir, que tem tendência a subir, vai ter tendência a cair, é um mentiroso, não tem como. Você está suspeitando, eu acredito que vá. Aí tudo bem, aí a gente pode falar de tendências, né? Então, hoje, atualmente, a tendência do dólar é se manter de estável para subida. Tá? É a tendência. Mas isso pode variar, depender de um pronunciamento do Trump, né? Hoje presidente dos Estados Unidos. De um pronunciamento do Lula, hoje presidente do Brasil. Então, pessoal, são fatores muito influenciáveis e influenciável pela macroeconomia dos dois países, certo? Pois bem, com relação, pessoal, à renda fixa. Olha só, pessoal, no geral, a renda fixa, né, comparada a outros ativos, ele tende a manter o poder de compra. Tá? Ele vai ter ganho? Sim, pessoal, vai ter um ganho, mas não tem como comparar o ganho da renda fixa com outros ativos. Eu vou explicar o porquê, também é polêmico, vai ter gente que vai discordar, mas tem a marcação a mercado, tem... Pessoal, não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas a tendência é que a renda fixa mantenha o poder de compra, né, comparada a outros ativos. Se você comprar hoje a renda fixa que está em alta, é muito diferente de você, por exemplo, comprar ações, comprar esse tipo de renda variável, né, que vai ter um potencial muito grande no dia que a economia mudar e a nossa inflação nossa inflação até que está controlada comparada a outros governos aí. Mas com nossa taxa Selic estiver diminuindo, a renda fixa não estiver mais atrativa, a tendência das ações é explodir. E nisso daí, quem passou esse período todo comprando aqui na baixa, vai colher os frutos de uma multiplicação bem expressiva. Né? Então, comparado com outros ativos, eu não considero a renda fixa um grande exponencial de ganhos. Tá? Existem muitos fatores envolvidos aí que fazem com que ela não se torne tão atrativa, ao meu ver. Dentre eles, é justamente esse daqui, ó. A renda fixa, quando é tributada, ela também é tributada na inflação. Olha só, pessoal, quando você pega, por exemplo, um título IPCA+, significa que ele está retornando para você o IPCA, ou seja, a inflação, mais um X% aí de lucro, né, de juros. Então, pessoal, o que acontece? No momento que o governo tributa, se o governo realmente, se fosse mais sensato, né, ele tributaria somente os juros. Mas o governo não faz isso. O governo tributa tudo. Inclusive a inflação que ele mesmo criou. Então o governo cria a inflação. A inflação está aí por causa do governo, por causa de política monetária errada, de gastos absurdos do governo, há gastos absurdos, entendeu? Não consegue fechar a torneira. Então, quer dizer, ele gera a inflação e ainda tributa a inflação? É um absurdo, pessoal. Esse tipo de coisa é um absurdo. Isso é uma das coisas que me faz não gostar e não ter renda fixa. A renda fixa, para mim, ela é um meio de transporte somente. Eu tenho CDI, CDB somente para manter o dinheiro ali para uma reserva de emergência. Mais nada. Eu não uso renda fixa. Isso sou eu, é minha opinião. Polêmico, vai ter quem discuta, mas é a minha visão.
Bom, como eu tinha dito, né, é a perda de chance de você investir em outros ativos que podem ter ganhos maiores, como eu expliquei agora há pouco. Você comprar ações, por exemplo, que poderiam estar num preço, poderiam não, né? Estarão num preço muito mais em conta, um PL mais baixo, um PVP mais baixo, um preço teto muito mais atrativo, cheio de oportunidade. Você deixa de comprar esses ativos para comprar uma renda fixa iludido com uma taxa Selic. Amanhã a taxa Selic normaliza ou diminui, você fica com um título aí sendo tributado pela inflação, né? Tributado da maneira como eu estou dizendo, e você perde a grande virada da renda variável, que é a multiplicação exponencial, já que todo mundo vai sair da renda fixa e ir para a renda variável, porque ela vai ficar mais atrativa. Então você acaba perdendo essa janela de oportunidade. Eu não acho que vale a pena esse preço a se pagar. Mas sou eu, é minha opinião, e cada um pode agir da maneira que melhor te convier. FIIs. Olha só, pessoal, os FIIs, né, vai depender dos dois tipos deles. Ser papel ou ser tijolo tem tratamentos e visões diferentes quanto à reposição do seu valor ao longo do tempo, comparado pela corrosão da inflação. Tá? No caso dos fundos de papel, ele tem uma particularidade. O fundo de papel, no momento que ele entrega a renda, ele entrega junto a inflação, o IPCA. Então, quando você olha os juros de um fundo de papel, normalmente um pouco mais alto que os fundos de tijolos, nominalmente dizendo, ele está entregando junto o IPCA. Então, a inflação está embutida naquela renda. Quando você avaliar a rentabilidade de um fundo imobiliário de papel, você deve levar em conta que junto naqueles juros ali, junto naquele dividendo, o yield, você encontra também o IPCA. Né? Então você deve abater o IPCA antes de você avaliar quanto realmente você está ganhando com aquele fundo imobiliário. Justamente porque o fundo de papel, ele tende a não valorizar. Veja bem, estou falando que tende, tá? Não valorizar as suas cotas ao longo do tempo, certo? Ele tende a isso. Por que tende a isso, pessoal? Olha só, se você olhar, pode pegar qualquer fundo aí, um gráfico e você acompanhar ao longo dos anos, você vai ver que ele normalmente está o quê? Está uma coisa estável. Às vezes sobe um pouco, desce um pouco, mas ele tende a seguir uma linha de normalidade. Ao passo que quando você olha um fundo de tijolo, ele tende a ter uma subida, uma crescida na sua cotação. Calma, é polêmico, não é bem assim que acontece. Vou chegar lá no fundo de tijolo já já. Tá? Então você tende a ter essa diferença. Isso é uma premissa que é vendida, mas eu já vou detalhar isso com um pouco mais de profundidade aí para quebrar alguns tabus. Tá? Então a tendência, vou repetir, tendência é que os fundos de papel não evoluam suas cotas ao longo do tempo. E por que eu estou frisando bem tendências? Porque vai depender da administração do fundo. Tem alguns fundos de papel que têm crescido suas cotas, principalmente hoje, que já não está tendo uma distinção tão clara assim, muitos fundos estão migrando para serem híbridos, então você tem uma mistura de fundos de papel e fundos de tijolo. Bom, olha, pessoal, do jeito que está andando a coisa, provavelmente daqui a um tempo essa discussão de fundo de papel e fundo de tijolo vai perder sentido. Porque no momento que você comprar um ativo, que você comprar um fundo imobiliário, ele vai ter ativos de CRI, ele vai ter ativos de tijolo na sua carteira, ou seja, ativos de papel e ativos de tijolo. Então essa discussão, papel e tijolo, vai acabar perdendo um pouco o seu sentido e a gente vai focar mais na rentabilidade mesmo e na gestão desse fundo imobiliário. A ideia, pessoal, que os fundos de papel entregam juros entregam o IPCA junto com a renda e que os tijolos iriam valorizar a sua cotação e superar o IPCA é uma situação um pouco polêmica, porque a premissa que se passa
é que os imóveis valorizam com o tempo, isso é uma realidade. Os imóveis tendem, vou repetir a palavra de novo, tendem a valorizar com o tempo. E aí, com isso, você acaba tendo a superação do IPCA, a superação da inflação. Só que, pessoal, qual é a grande questão? Se vocês olharem atualmente a cotação dos fundos de tijolos, muitos deles, né, se você tirar, ajustar a cotação de forma a retirar dela a renda, ou seja, você vai ver somente a cotação da ação, da ação não, do fundo, né, a cota pura, puramente, você vai verificar que muitos deles estão caindo a cotação. Então a gente está tendo o quê? Uma desvalorização dos imóveis no país? Olha, a depender da região, sim. A depender da situação, sim. A depender da política, sim. Né? Então, hoje, a nossa realidade, ela não está favorecendo que as cotações dos fundos de tijolo, dos fundos de tijolos, consigam ter uma subida que supere o IPCA. Então, infelizmente, isso não está acontecendo atualmente. Por isso que muitos fundos de tijolo estão com suas cotações caindo. Lógico, eu volto a dizer, cotações puramente retirando a renda, e aí está dando a impressão de que isso daqui seria uma falácia, né, e que isso não é verdade. Não. A gente tem que olhar os ciclos imobiliários, pessoal, num ciclo de 10 a 20 anos. Tá? Os ciclos imobiliários têm altos e baixos, tem época que os imóveis estão valorizando, tem época que os imóveis estão desvalorizando, depende da política, depende da situação, depende do local, depende do que está acontecendo numa dada região, tá? Depende de uma série de fatores. Então, hoje, o ciclo imobiliário ele não está tão favorável assim. Ah, mas isso é besteira porque o imóvel da minha rua está valorizando. Não dá para olhar situações pontuais, pessoal. A gente tem que olhar aqui a situação dos fundos imobiliários. Os imóveis dos fundos imobiliários estão passando por um ciclo que não é favorável a eles. Mas pode ser que o imóvel físico da sua esquina, a sua casa onde você resida, ela pode sim estar passando pelo momento favorável. Tá? Então são coisas distintas, apesar de serem imóveis, mas são colocados em situações diferentes. Ok? Pessoal, existe uma necessidade dos FIIs de você reinvestir parte da renda justamente para evitar que a sua cotação, para evitar que o seu valor de compra seja corroído pelo IPCA, ok? Cada ativo tem as suas características, e como eu estou falando aqui, eu estou explicando as características intrínsecas de cada um. No caso dos FIIs, essa diferença ela é bem marcante, ela é bem mais visível, e ela gira em torno de 20%. Tá? E assim, sendo conservador, né? Se você reservar pelo menos 20% do seu patrimônio e reinvestir, toda vez que você receber uma renda e você reinvestir 20% dela, a tendência, volto a dizer tendência, essa palavra eu não vou deixar de falar ela, a tendência é que você supere o IPCA e você mantenha o poder de compra dos seus fundos imobiliários. Pessoal, eu sou mais conservador que isso, eu costumo ser ultra conservador. Então, na minha carteira, eu sempre separo algo em torno de 30%. Então, eu tenho lá marcado que 30% não é meu. 30% ele vai para o reinvestimento. Faça chuva, faça sol, faça a economia que for. Eu penso dessa forma. Porque esse número aqui, pessoal, ele não é estanque. Ele não é um número fixo, ele vai variar a depender de uma série de fatores, da política, da situação macroeconômica, do valor dos imóveis num determinado momento, da nossa curva de juros, da nossa taxa Selic, a depender se o imóvel está atrelado aos contratos ao IPCA ou está atrelado ao CDI ou taxa Selic, enfim. Né, vai depender de uma série de fatores que a gente não tem como ficar prevendo. Então, esse número aqui, ele é variável.
Como eu sou ultraconservador, eu já boto um patamar de 30% e vou dormir tranquilo, sem passar pela minha cabeça que eu possa estar precisando, que eu possa estar perdendo dinheiro para a inflação. Tá? Então é como eu penso. Mesmo esse valor aqui, pessoal, eu também não ponho minha mão no fogo, não. A depender da política de amanhã ou de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que 30% não seja mais suficiente, tenha que ser 40%. Não sabemos. Duvido muito, tá, pessoal? 40 não. É um valor muito absurdo. Mas pode ser que reduza para 15. Pessoal, não sabemos. Vai depender da economia do momento. Hoje, atualmente, na data de hoje, eu considero ultraconservador um patamar de 30% que me deixa dormir tranquilo, sem pensar em qualquer coisa. Outra observação, pessoal, é que bons fundos tendem a ter desempenhos melhores em relação à desvalorização. Então, se você pegar os grandes fundos, fundos gigantes aí com maior valor patrimonial, com muito mais ativos na carteira, uma gestão impecável, com uma renda maravilhosa, esses fundos vão ter, obviamente, desempenhos muito melhores frente à inflação. Então, são fundos que vão te trazer uma tranquilidade maior e, de repente, até podendo diminuir esse número aqui de reinvestimento. Mas, obviamente, vai ter que ser estudado o caso no momento, estudado o fundo em questão, e para verificar se um patamar de 20, 15, 10 ou 30 é satisfatório para você reinvestir e evitar que você tenha perda patrimonial aí ao longo dos anos, certo? Imóveis, né? Famigerado imóveis. Pessoal, imóvel, né, é o investimento mais clássico e mais conservador aí de praticamente toda a história do nosso país. Né? Desde os nossos primórdios, né, desde a época de nossos avós, a gente sempre tem um imóvel como um investimento mais seguro, e aquela famosinha frase, quem compra a terra não erra, né? Bom, pessoal, a nossa economia mudou muito de um tempo para cá e os imóveis têm perdido um pouco, né, essa hegemonia e esse império no setor de investimentos. Né? Ainda é um bom investimento, eu pessoalmente ainda considero um bom investimento, mas comparado a outras classes, existem coisas melhores aí. Bom, no geral, os imóveis, pessoal, tendem, sempre vou falar isso, tendem, porque tudo depende da nossa economia, tendem a valorizar mais que a inflação. É a tendência. Né? Se você compra um imóvel, com o passar dos anos, esse imóvel vai valorizar, ainda mais se a região onde esse imóvel se encontra também valorizar, começar a ser uma região de qualidade de vida melhor, mais segura, tudo isso daí por exemplo, mais acessível, uma acessibilidade melhor, tudo isso influencia e muito na valorização do imóvel. O contrário também é verdadeiro. Você pode comprar um imóvel numa dada região, que ela é maravilhosa, estava tudo bom, de repente estamos enfrentando muito esse problema aqui em São Paulo, o metrô chega no lugar, né? E junto com o metrô vem a criminalidade, infelizmente. Vem a criminalidade, vem mendigos, vem o pessoal usuário de droga, e aí a região daquele imóvel tende a desvalorizar. Só que, vamos dizer assim, ela é uma situação de ambiguidade, porque ela desvaloriza para aquela pessoa que está procurando um local sossegado para morar, mas ela valoriza para os construtores que vão pegar aquela região e começar a fazer casas e imóveis pequenos, kitnets, para locação. Porque muitas pessoas querem morar próxima do metrô por questão de acessibilidade, acesso ao trabalho e tudo mais, e tendem a buscar imóveis em região de metrô. Então, São Paulo é uma situação um pouco à parte, pessoal. Talvez não seja a realidade do estado em que você mora e nem esteja assistindo esse vídeo aqui. Talvez a sua realidade seja um pouco diferente da nossa aqui em São Paulo. Mas São Paulo a gente está vivendo esse quadro hoje em dia, infelizmente.
A valorização, pessoal, do imóvel, como eu tinha dito no início, ela pode não superar outros ativos. Então, por exemplo, se você pegar a renda do aluguel, ok? Se você pegar lá a renda do aluguel e somado ao valor do imóvel, né, você pode ter uma situação em que a soma desses dois pode não superar, por exemplo, um fundo imobiliário. Né? E, aliás, de antemão, se você botar na ponta do lápis, atualmente, na nossa realidade, o fundo imobiliário já está valendo mais a pena que o imóvel físico. Então, atualmente, o fundo imobiliário está sendo mais rentável. Obviamente, depende da região, depende do imóvel, depende da situação econômica do local onde esse imóvel se encontra, depende de uma série de fatores. Mas, atualmente, o fundo imobiliário tem rendido mais do que o imóvel de aluguel. Outra característica dos imóveis, né? Terrenos, casas e imóveis de comércio, para locação de comércio, tendem a valorizar mais. Comparado, por exemplo, a um apartamento. Alguns imóveis, alguns apartamentos, a depender da região, tiveram uma valorização um pouquinho expressiva, mas são situações pontuais e temporais. Por quê, pessoal? Olha só, pessoal. A tendência de um apartamento é que ao longo dos anos ele vá perdendo valor. Tá? Não valor por situações econômicas que o cercam, não. Valor na sua estrutura. Uma obra, um apartamento, tá? Qualquer obra, ela tem um prazo de duração. Tá? Então, em geral, 30 anos. Né? Normalmente é o prazo que os engenheiros costumam dar para uma obra. A partir de 30 anos, você começa a ter uma degradação muito intensa da estrutura, um recalque muito grande do terreno, que vai provocar diversas patologias no imóvel. Quando você está numa casa, sinceramente, essa situação de uma estrutura, um recalque, não é tão importante assim, porque você vai lá, refaz um reboco, troca uma janela, troca uma porta, dá um tapinha na casa e o imóvel está pronto, o seu valor está praticamente idêntico ao valor de outrora. Mas quando se trata de prédios, pessoal, fala para mim, como é que você vai trocar um pilar aqui embaixo se toda uma estrutura aqui está em cima dele? Lógico, existe como, a gente sabe, a engenharia, existem ferramentas na engenharia para isso, mas ela é extremamente custosa. É um trabalho caro de ser feito uma restauração de um prédio. E muitas das vezes não é feita. Simplesmente espera-se a obsolescência completa do imóvel, aí um dia você vai lá, faz a demolição e constrói um novo imóvel aqui. Então a tendência do imóvel ao longo dos anos, do imóvel apartamento, é essa perda, essa degradação de seu valor ao longo dos anos. Né? Às vezes isso fica numa balança, né, pessoal? Porque você pode estar com um apartamento numa região boa, né, em que vai estar tendo valorização, então apesar do prédio estar se deteriorando, a região ali está se valorizando, então tudo é uma balança, pessoal. Mas a realidade física da construção é essa aqui que eu passei para vocês. As despesas ao longo do tempo, pessoal, então, quando falo despesas, entendam IPTU, manutenção, IPTU, manutenção, outros gastos também, né, gastos diversos, documentação, outros fatores também que não são praticamente despesas, mas provocam perda, aliás, ausência de ganhos, né, como, por exemplo, a vacância. Vacância é o período, entenda o período em que o imóvel não está alugado. Então, toda essa situação, política também, governo, né, governo, prefeitura da região, de repente a prefeitura faz uma obra lá que desvaloriza o imóvel. Então, ou seja, tudo isso pode afetar a renda e pode vir a corroer
a renda desse imóvel. Então, o imóvel, quando a gente vai olhar se o imóvel supera a inflação, nós temos que olhar todas essas características que envolvem o imóvel, né, que estão cercando o imóvel. Não dá para avaliar puramente somente aluguel e IPCA. Existem vários fatores aí que envolvem a situação locatícia. Porém, pessoal, apesar desses problemas, na minha concepção, todas as pessoas devem ter ao menos um imóvel, tá? O de sua moradia. Então, todas as pessoas têm que ter um imóvel de moradia, todas. E o resto, pessoal, é diversificação. Ó, pessoal, para quem me conhece aí no canal, sabe que eu não estou atualmente investindo em imóveis, tá? Mas eu estou preferindo hoje a renda variável. Porém, vai chegar um momento da minha vida que eu terei sim imóveis para fins de diversificação, somente. Porque hoje o imóvel, sinceramente, comparado a outros ativos, o imóvel não está compensando, na minha visão. Mas o dia de amanhã pode mudar. Nossa economia, ela muda o tempo todo. E os imóveis, eles podem vir a ficar mais atrativos. Então, se eu aproveitar hoje que o imóvel, em tese, estaria em baixa, amanhã, quando a situação mudar, eu estaria ganhando com a valorização desse imóvel e também ganhando com a diversificação que eu já pretendo ter. Certo, pessoal? Então, essa é a visão que eu tenho com relação aos imóveis. Com relação às ações, pessoal, essa aqui sim temos bastante coisa para falar, tá? Olha só, pessoal, a ação vai depender grande parte dela da qualidade do ativo, da qualidade dessa ação. Qualidade da gestão, se é uma empresa com bons lucros, tem uma boa gestão, ela representa valor ao acionista, ela tem uma política de valorização do acionista. Então, tudo isso vai depender, obviamente, e também do crescimento dela. É um setor perene, é um setor que está crescendo bastante, é um setor que dá uma boa estabilidade para o investidor. Todos esses fatores vão contar para você decidir se ela vai ser uma boa aquisição ou não frente ao IPCA. Boas ações, pessoal, de boas empresas, tá? Boas ações de boas empresas, elas superam, e assim, com bastante folga, o IPCA. Porque essas ações, pessoal, olha, a máquina de dinheiro, né, a máquina da economia são as empresas. As empresas lucram, as empresas progridem, as empresas mudam o país, né, e elas são praticamente monstros comparado à economia e comparado, por exemplo, à inflação. Primeiro, porque as empresas têm uma proteção natural contra a inflação. Né? Quando uma determinada empresa, por exemplo, vende um produto, né? Tá aqui, por exemplo, um produto, nesse produto vai estar incluso o IPCA, vai estar inclusa a inflação. Se hoje esse produto custa R$10 e semana que vem ele custa R$20, Deus me livre e guarde, batam na madeira, tá? Mas se ele sai de R$10 para uma inflação de o dobro, ok? Acredite, a empresa não vai segurar esse mesmo produto a R$10. Jamais. A empresa vai vender a 20. Então, pessoal, as empresas tendem a negociar, tendem a ajustar os seus ganhos frente ao IPCA. Então, ela já tem uma proteção natural frente ao IPCA, frente à inflação. Por isso que a tendência, agora faço um paralelo aqui, tá? Comparado aos FIIs, né, as ações elas não têm, provavelmente é o próximo slide, vamos ver? Não vai ser o próximo ainda, mas eu já vou adiantar um ponto. As ações, ela tende a não precisar de tanto reinvestimento quanto os FIIs. Então, já estou adiantando aí um próximo slide. Tá? Justamente por causa desta proteção natural que ela tem perante a inflação.
As ações, pessoal, têm uma maior proximidade com variação de IPCA, já que a empresa ajusta a empresa de acordo com seus ganhos dinamicamente. Foi a historinha que eu falei aqui dos ganhos frente ao IPCA e a valorização do bem que ela comercializa e vende. Os dividendos, pessoal, também acompanham o lucro e esse acompanha o IPCA. Então, diferente do FII, pessoal, o FII ele tem um delay, tá? O FII ele tem um delay maior em relação à recuperação do IPCA do que as ações. Porque o FII, pessoal, depende de um contrato que ele vai ser renovado em um determinado tempo. Então, até esse contrato ser renovado, a situação econômica do FII tende a não mudar. E aí você tem que esse delay provoca um atraso do ajuste dos dividendos e da sua cotação, obviamente, frente ao IPCA. Por isso que é mais difícil o FII acompanhar o IPCA do que as ações. Também é um dos motivos, né? Mas quando você está com um contrato de prestação de serviço ou de locação, você tem essas complicações que fazem com que os ajustes não sejam tão dinâmicos assim, diferente, por exemplo, de uma ação que vende um produto e na semana que vem está ajustando o valor desse produto da mesma forma, né? E além disso, mesmo alguns FIIs que consigam ajustar de forma mais dinâmica os seus aluguéis, você tem também, às vezes, o litígio, tá? Entre o locador e locatário por causa de reajuste de aluguel. Então, eles não concordam, acaba litigando, jogando isso daí em juízo, aí o juiz acaba mantendo a situação como se encontra. Tudo isso daí vai aumentando esse delay e fazendo com que os FIIs não tenham um ajuste tão dinâmico assim, comparado às ações. Como eu havia dito, pessoal, agora sim, as ações têm pouca necessidade de reservar um reinvestimento para suprir a desvalorização, a corrosão pelo IPCA. Por quê? Por causa dessa proteção que eu acabei de falar para vocês. Então, as ações, por ter essa proteção natural, ela tende a acompanhar o IPCA com uma folga, uma tranquilidade maior. Então, o reinvestimento dos dividendos acaba sendo diminuto, né? Se você quiser ser conservador, você pode reinvestir uma parcela de 10%, né, ou 5%, a depender das ações, né? E tem ação que nem precisa reinvestir nada, porque com o próprio tempo, com o passar dos anos, e eu vou falar daqui para frente, num próximo slide, o próprio tempo já vai fazer com que essas ações superem muito o IPCA pela própria valorização dela. Ok? Então, às vezes, nem é necessidade de reinvestir nada. E, por fim, agora que eu vou falar para vocês, o Dividend Yield on Cost. Esse fator aqui, pessoal, que é aquele fator que faz com que você compre uma ação, por exemplo, de 10 centavos, né? Então você comprou, por exemplo, 100 ações de 10 centavos, passaram-se 10 anos, e hoje essas ações estão valendo R$100 cada uma, e você tem as mesmas 100 ações que você comprou outrora a 10 centavos. Então você está ganhando 100 vezes um dividendo muito mais alto do que os dividendos dessa época aqui. Então essa multiplicação dos dividendos ao longo dos anos, ela é fantástica e faz com que supere a inflação dando risada, né? O que é um dos fatores que faz com que você praticamente não precise reinvestir nada das ações para você superar o IPCA. A própria ação, a proteção natural dela ao longo do tempo com o IPCA vai fazer com que ela supere essa perda patrimonial pela inflação ao longo do tempo, de forma muito tranquila, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais.